Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Grace. E a tia Grace hoje quer apresentar o Domingo Alegre com Jesus. E o Domingo Alegre com Jesus, ele é para alcançar o coração de todas as meninas, porque nosso Deus ama todas as meninas. Mas o Domingo Alegre com Jesus também é para alcançar o coração de todos os meninos, porque Deus ama todos os meninos. E a mensagem, a história bíblica que a tia Graça vai contar hoje, fala de que um anjo, ele liberta todos os cristãos. Ele liberta os cristãos que estavam presos na cadeia. E a história bíblica está em Atos capítulo 5, do versículo 14 até o 24. Você pode ler comigo, você pode abrir a sua Bíblia e fazer a leitura, mas a tia Graça vai compartilhar essa história. A história diz assim, crianças, de que os apóstolos de Jesus Cristo, eles estavam realizando muitos sinais, muitos prodígios. E a Bíblia fala também de que eles estavam curando pessoas enfermas e as pessoas estavam trazendo os seus doentes e colocavam na rua para que só assim quando Pedro passasse e a sombra dele, por meio da sombra ali, eles estavam crendo que através da sombra as pessoas poderiam ser curadas. Eles também estavam libertando pessoas de espíritos imundos. Então, muitos sinais, muitos prodígios estavam acontecendo. Mas vocês não sabem, crianças, de que todos esses sinais, todos esses prodígios causou um ciúme, mas muito grande no coração dos líderes religiosos, no coração do sumo sacerdote. Ele se sentiu ofendido, ele se sentiu muito mal com aquela situação. E a Bíblia, crianças, diz o seguinte, de que ele ordenou, de que mandasse prender Pedro e os apóstolos. E eles foram para a prisão. Mas a Bíblia diz que lá na prisão, quando foi à noite, o anjo de Deus apareceu. E olha que as celas, as prisões estavam com as suas portas todas fechadas, mas o anjo de Deus apareceu e libertou Pedro e os apóstolos que estavam ali. E eles saíram dali, mas o anjo disse, vocês devem ir lá para o templo. Vão lá, anunciam a palavra de vida, anunciam a palavra de Deus. E eles foram para o templo. Chegaram lá, a história bíblica diz, crianças, de que o sumo sacerdote, os líderes religiosos ficaram muito perplexos em tudo que estava acontecendo, em tudo aquilo que eles estavam vendo, porque ali era o poder de Deus. Era o poder de Deus atuando em favor de Pedro, em favor dos seus filhos, em favor dos apóstolos. Olha que coisa linda, crianças. Deus enviou um anjo para libertar os cristãos que estavam presos naquela cadeia, porque o sumo sacerdote enciumado, ele ficou com medo e ele pensou assim, vou mandar para a cadeia Pedro e os apóstolos para que parem de pregar a palavra, para impedir o crescimento. Mas, crianças, isso não foi possível. Para a glória de Deus, a palavra de Deus diz que o número aumentava a cada dia. Tanto homens quanto mulheres, aceitavam a Jesus. E o número crescia. E a igreja estava crescendo cada vez mais. Então, aquele plano do sumo sacerdote não deu certo. E assim, o Senhor operou mais um milagre na vida de Pedro e na vida dos apóstolos. E as pessoas creram cada vez mais no nosso Deus. Você já viu alguém passando por problemas? Como você poderia ajudar essa pessoa? Os amigos de Pedro oraram muito por ele quando ele estava em problema,
E algo maravilhoso aconteceu. O rei Herodes era um homem mau e gostava de fazer planos. Ele queria eliminar pessoas que acreditavam em Jesus. Por isso, queria dar um jeito no discípulo chamado Pedro. Guardas! Guardas! Pedro foi calmamente com os soldados que o prenderam. Quando chegaram à prisão, Pedro foi acorrentado a 2 soldados, um de cada lado dele. As correntes apertavam os braços de Pedro, mas ele não reclamou. Sentou naquele chão frio, feito de pedras, encostou na parede para tentar dormir. A notícia de que Pedro estava preso se espalhou rapidamente por toda a cidade. Muitos cristãos correram para a casa da mãe de outro discípulo, chamado João Marcos. Eles sempre se reuniam ali para orar. Por isso, foram até lá para orarem por Pedro. E eles oravam sem parar, até altas horas da noite. Lá na prisão, subitamente, uma luz forte brilhou na cela de Pedro. Um anjo apareceu e bateu em seu ombro. Rápido, levante-se! E as correntes imediatamente caíram das mãos de Pedro. Coloque suas sandálias, vista sua capa e siga-me. Pedro fez o que o anjo disse. Sentiu como se estivesse sonhando. Ele e o anjo passaram entre 2 grupos de soldados e chegaram até o portão de ferro, que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e Pedro e o anjo saíram da prisão juntos. Então, o anjo desapareceu. Pedro fechou e abriu os olhos para ver se aquilo era real mesmo. Pedro se apressou até a casa de João Marcos e bateu na porta. Rode, uma serva, foi até a porta. Ao ouvir a voz de Pedro, em vez de abrir a porta, ela correu de volta para dentro, gritando: Pedro está à porta! Os amigos de Pedro olharam surpresos para Rode. Você está louca? Não é possível! Mas ela insistia. É verdade! É verdade! Então, Pedro bateu outra vez a porta. Quando as pessoas finalmente abriram, alguém o agarrou e puxou rapidamente para dentro. Os cristãos que estavam ali riam e choravam de alegria. Então, todos começaram a orar mais ainda, louvando e agradecendo a Deus, que ouviu e respondeu às orações deles. Gravando. Olá, crianças. Eu me chamo Arit, mas você pode me chamar de Vovô Arit. Hoje eu vou fazer a aplicação. Às vezes pensamos por algumas situações difíceis e até pensamos que não há saída. Mas podemos ter certeza que nunca estamos sozinhos, pois Deus consegue enxergar nossos sofrimentos e está sempre atento às nossas necessidades. Se você tiver o desejo de perseverar, mesmo em fases de dificuldades, Ele o ajudará, desde que continue fazendo a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus e faz o que Ele manda, obedece a seus pais, come toda a comida e faz tudo o que eles mandam, você acaba dando um ponto de confiança para Deus. Porque quando você confia em Deus, as coisas boas vão vindo, porque você vai ter uma grande recompensa no céu. Agora eu vou dar um aviso. O meu aviso é o seguinte: se você foi para o culto, escola, trabalho, igreja, não importa o que seja, você tem que usar máscara. Se você não usar máscara, o coronavírus pode te pegar e pode alcançar você e sua casa. Quando você estiver falando, quando você estiver comendo, não fale, porque se você falar, cutículas vão sair. Quando você estiver comendo, não fale com ninguém, a não ser que você ponha a sua máscara. Assim como Deus protegeu Pedro, porque ele estava tomando os cuidados e confiava em Deus, você também deve confiar em Deus e nunca deixar de usar máscara e falar quando estiver com máscara. Confie sempre em Deus, que Ele vai te libertar de todas as dificuldades. Um beijo, tchau a todos!
Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nada de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou da casa, da morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sai a minha alma, ele sai a minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sai a minha alma, ele sai a minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sai a minha alma, ele sai a minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sai a minha alma, ele sai a minha alma. Eu sou tua casa,